Irmãos, esse é um assunto muito vasto, né? Para mim, o Tadel, a reunião, o nosso encontro de líderes, ele serve realmente para isso. Para você entender a sua relação, o seu crescimento e ter profundidade no Espírito Santo. E o tema ele está sugerindo muitos outros temas. Eu, de sábado para domingo, não, de domingo para segunda, eu não dormi nada. 6 horas da manhã eu estava acordado. E aí, quando isso acontece, eu já sei o que está acontecendo. Então eu levantei e, de repente, veio na minha cabeça todo o esqueleto do que eu vou falar aqui hoje. A pessoa do Espírito Santo, e aí eu peguei o computador e montei, escrevi. A Bíblia sugere, você sabe, que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele deva ser crescente. Ele começa do ponto 1 e vai indo, até ser algo bem produtivo. Mas, em contrapartida, ele também se torna um relacionamento decrescente. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre o relacionamento decrescente com o Espírito Santo. Ou seja, como chega ao ponto de um cristão estar tão frio, a ponto de não conseguir orar mais, não conseguir meditar nas Sagradas Escrituras? Por que ele chega a esse ponto? Por exemplo, como um cristão chega ao nível mais baixo do relacionamento com o Espírito Santo, que é o nível da blasfêmia? Como ele chega a esse ponto de perder a profunda intimidade com o Espírito Santo? Quando nós lemos em Mateus 7:8, por exemplo, você vai perceber que Jesus ali fala do nível crescente de relacionamento com o Espírito Santo. Ele fala que você começa pedindo, depois busca, depois bate, e assim sucessivamente. No entanto, se nós não cuidarmos, nós iremos gradativamente, paulatinamente, regredir em nosso relacionamento com Ele. E, basicamente, o processo de regressão no seu relacionamento com o Espírito Santo, ele passa, basicamente, por 3 fases. Ele passa por 3 fases para avançar, e ele passa por 3 fases para diminuir e para regredir. No caso, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E são elas. Quando você vai estudar na Bíblia Sagrada, você pega textos sobre o Espírito Santo, que é entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo e blasfemar. Você veja que tem 3 situações na Bíblia acerca do Espírito Santo: entristecê-lo, apagá-lo e, ao último estágio, que é o estágio sem perdão, o da blasfêmia. Isso aqui fala de uma cadeia decrescente contra o Espírito Santo, até chegar ao último ponto, que é o ponto da blasfêmia. E você sabe o que é mais importante nisso? Nós não percebemos esses pontos. Talvez o último. Mas poucas pessoas percebem que entristeceram o Espírito Santo. E mais do que isso, poucas pessoas percebem que extinguiram, apagaram, abafou o Espírito Santo. Elas não percebem isso. Eu lembro que uma vez eu ainda morava no apartamento, não tinha filho. Uma semana depois de casado, isso é até uma mensagem muito famosa minha que tem na internet, chama "Eu sou um Deus triste". E quando eu preguei essa mensagem, eu recebi muitas críticas. Que conversa é essa de Deus triste? Deus não é triste, mas a Bíblia fala que Ele se entristece. E aí surgiu essa mensagem de uma pergunta. Eu falei assim: Senhor, por que eu estou tão triste? E eu fiquei perguntando: Senhor, eu estou muito triste, o que está acontecendo? Por que eu estou triste?
Ela tinha uma semana de casada, ela falou, gente, esse menino era alegre para chuchu, agora está triste. Eu desgracei a vida dele. O que eu fiz da vida desse moço? E foi assim um período de muita angústia, muita tristeza. Eu ouvi um grito do Espírito dentro de mim. Você está triste, porque eu estou triste. O Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, está triste. E ora você percebe que o Espírito Santo, ele está dentro de você, construindo a sua relação com Deus. Você lembra disso, Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em vossos corações, o qual vos faz clamar, Abba Pai. Veja que o Espírito Santo está em nós, construindo a nossa relação com Deus. Não apenas isso, mas ele também está em nós, confeccionando o fruto do Espírito. E esse processo é um processo lento. No caso de Moisés foi um processo de 40 anos. Vai de cada um, né? Eu acho que eu já estou aí uns 30 anos nesse processo. E você há de convir comigo que o fruto do Espírito é uma fruta com muitos gomos. E ele vai construindo cada gomo nessa fruta chamada fruto do Espírito dentro de você. E quando você tem o fruto completo, a Bíblia vai dizer que aí você se parece com Jesus. Romanos 8:29, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Então quem faz você se tornar parecido com Jesus é o Espírito Santo. E esse processo é o processo de construção do fruto do Espírito. E eu acredito que nem todos nós temos todo ele construído. Nos falta alguma coisa. E Tiago diz em Tiago 1, no versículo 4, que inclusive, se conseguir pôr na tela para mim, as provações, elas vêm justamente para isso. Para não nos faltar nenhuma virtude. Então, enquanto, olha lá, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Essa alguma coisa aí é virtude. Inclusive em algumas Bíblias está, sem lhe faltar alguma virtude. Então você percebe, põe no versículo 3, que a provação, pois vocês sabem que a prova da vossa fé tem um propósito, produzir perseverança. E no verso 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Você percebeu que o Espírito Santo usa a luta e a provação dentro de nós para que sejam construídas as nossas virtudes. Que coisa fantástica, né? Por isso que em Romanos 8 vai dizer que todas as coisas têm um propósito. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquela pessoa que você chama de inimigo, ela está sendo usada por Deus para construir o seu caráter. Quando alguém fala de mim, fala assim, fala para ele falar comigo que tem mais coisa de mim que ele não sabe ainda. Eu aprendi uma vez com o pastor Dilon, falou, Hernani, até quem é injusto com você, você deve falar assim, por que ele está falando isso de mim? O que levou ele até essa imagem de mim? Será que eu tenho que melhorar alguma coisa? Eu sei que tem gente que é mal, mas até quem está sendo injusto, ele está construindo o seu caráter de renúncia. Ele está fazendo você se parecer com Jesus, que não é fácil. Aí é o modelo de Mateus 5, né? Dá presente para quem vos persegue. Eu acho isso de uma injustiça muito grande, mas como foi Jesus que falou, a gente vai seguir. Não basta você orar para quem persegue. Jesus fala que você tem que dar presente, ofertar na vida dele. Acho que eu vou perseguir uns irmãos aí para eu ganhar as ofertas, viu? Então você percebe que o Espírito Santo está dentro de você, construindo o seu caráter. Veja, o Espírito Santo está dentro de você, construindo o seu caráter, e a evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo não são os dons. A evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo é o fruto. Jesus diz, pelo fruto conhece a árvore. Acho que pode abaixar um pouquinho o retorno, que está dando só o retorno um pouco, ok? Pelo fruto conhece a árvore. Está claro isso para vocês? Então, o Espírito Santo dentro de mim, ele confecciona meu caráter.
o Espírito Santo sobre mim, ele confecciona os meus talentos e os meus dons. Aí agora é para servir de edificação para o corpo. Vocês entendem o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Então veja, eu vou precisar dessa imagem de Cristo em mim para comprovar que eu sou salvo. Você não precisa de obras para ser salvo, mas a ausência delas pode provar que você não é salvo. No entanto, para eu ser uma ovelha funcional, um obreiro, um filho de Jesus funcional, eu preciso ter um ministério frutífero. E nunca foi da vontade de Deus que os cristãos operassem no ministério sem poder. Por isso que Jesus fala, não mova uma palha, não saia do lugar, fique em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Ou seja, não saiam. Então eu vou ser duro agora, vou ser até grotesco. Eu estava ontem com uns amigos no Rio de Janeiro e falei isso, pastor, isso é duro. Eu falei, eu sempre fui. Mas veja, um dia eu sentei com um pastor que ele acredita só no Espírito Santo dentro de você. Então ele acredita que o Espírito Santo está dentro de você, mudando seu caráter, convencendo pecado, justiça e juízo, até aí ele está certo. Mas ele não acredita nesse revestimento e nessa questão do cristão, 2 de Paulo aos Coríntios 1:21, de você também ser ungido. Ele não acredita, apesar da Bíblia dizer, eles não acreditam. Então eles não acreditam em dons. E aí eu falei assim, querido, eu nem vou conversar com você. Mas por quê? Ele falou, porque eu não respeito você. Como não me respeita? Ele falou, irmão, se Jesus não respeita o ministério sem poder, ele diz, não saia de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Ora, se os discípulos não moveram uma palha no ministério, sem o revestimento de poder, por que eu vou acreditar em alguém que não está revestido do poder do alto? Até que do alto vem o poder sobre a sua vida. E Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, pregue a palavra com profunda convicção e no poder do Espírito. Você percebeu? Então eu sinceramente, irmão, eu não confio em ministério sem poder. Agora, quando eu falo de poder, eu falo ministérios que evidenciam tanto a presença, que aí é o caráter dentro dele, a presença do Espírito, é moldando, construindo sua identidade, como evidenciam as manifestações externas do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Então, nós não seremos parecidos com a igreja primitiva se nós não tivermos manifestações externas do Espírito Santo. A Bíblia diz que Filipe em Samaria aconteceu tantos milagres que toda a cidade se converteu e o povo, porque a partir do momento que os demônios saíam aos gritos, os enfermos eram curados, os paralíticos andavam, eles deram crédito à pregação de Filipe. Você percebeu? Pregação e poder. A Bíblia diz que Paulo em Éfeso, a coisa foi tão tremenda que diz a Bíblia assim, ó, agora presta atenção no texto, até isso aconteceu, ele arrancar pedaço da roupa, levar para os doentes serem curados. É o maior avivamento da Bíblia, é o de Éfeso. E 50 anos depois você vê a igreja de Éfeso em Apocalipse, o Senhor dizendo, vocês esqueceram tudo que aconteceu, abandonaram isso, esqueceram o primeiro amor. 50 anos do avivamento, rápido, né? E você vê que o Novo Testamento, ele é uma sequência, uma continuidade de Atos 2. Aí você fala assim, em Atos 2, está lá em Atos 2, o Espírito Santo derrama, tem toda aquela coisa, o povo fala em língua, estrondo e tal. Pedro no verso 14 explica o que aconteceu. Aí você fala, pronto, já derramou? Nada. Em Atos 4 acontece a mesma coisa. E ele vem de novo, um estrondo, e pá. E aí o povo pega as suas ofertas e deposita aos pés dos apóstolos. É nessa aí que Ananias e Safira se dá mal, que vai e mente para Pedro, que estava cheio do Espírito Santo. Então mente para o Espírito Santo. Aí em Atos 8, de novo o Espírito Santo explode. E aí a mesma coisa de Atos 2. Aí Atos 10, de novo, rapaz, você vai ver, falou, rapaz, o Espírito Santo não para. Você vê, e eu começo a analisar na Bíblia, que ele se move. E ele se move temporariamente. Quando você pega Gênesis 1 e 2, diz
que havia trevas sobre a face da terra e o Espírito do Senhor se movia. E a Bíblia fala desse mover lá no Velho Testamento, chama aquilo de nuvem de glória. E olha, eu posso ser metódico em dizer isso, mas vou sê-lo. Veja bem, a cada 100 anos ele se move com algo sobrenatural. Eu já estudei a história dos avivamentos, dou aula sobre isso, e eu percebi que todo avivamento vem de 100 em 100 anos. Nós fizemos 100 anos do último, que foi o de Azusa. Comemoraram ano passado. E o Espírito Santo, ele está se movendo ainda. E aí tem hora que ele chega e para em um lugar. Aí aquele lugar começa a experimentar coisas tremendas. Focos. A continuidade de atos. Focos do avivamento. Então, por exemplo, vamos tirar um exemplo do Brasil, né? Então você pega o Brasil, viveu de fases. Desse pairar do Espírito. Não sei, vocês são mais novos, mas como eu nasci no Evangelho, eu vou lembrar que quando surgiu o movimento das comunidades, comunidade de Goiânia, comunidade de Nilópolis, comunidade da Penha, comunidade, aquele mover profético, Sara, Senhor, a nossa geração, em espírito, em verdade. Pronto, você vê que realmente tinha uma nuvem ali sobre Goiânia, da onde surgiu Aldacélia, Kleber Lucas, Aline Barros, Ludmila Ferber, Benê Gomes, Coinonia, etc, etc, etc. A nuvem parou lá e esparramou, né, sobre o Brasil. Aí depois você vê que o próximo foco dessa nuvem, nós temos logo em seguida o mover de Belo Horizonte. Através da adoração extravagante aí com David Keelan, Antônio Cirilo, Judson e tantos outros, né? Aí a moda agora era pegar um violãozinho e cantar uma canção de 35 minutos, cada música. Né? E de vez em quando cantar de costa também para os irmãos, essa era a moda. Aí vem Davi Silva, Chave Davi, não sei o quê. Mas isso incendiou o país. Logo depois disso, você vê que a nuvem continua ali, aí vem o Diante do Trono fazendo eventos e gravações com 3, 4, 5 milhões de pessoas no Brasil, não é? Hoje eu sinto um silêncio, principalmente na nossa nação, não há nada de novo, está tudo quieto. O que está acontecendo? Parece que a nuvem extinguiu. Não é verdade? Não há nada assim dizendo, aquilo está acontecendo ali. E quando eu analiso isso sobre essa ótica, tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, Efésios 4:30. Entristecer o espírito. Essas coisas faz a nuvem parar, não pairar. E agora o apóstolo São Paulo está falando para a igreja do maior avivamento da Bíblia. Percebe? A igreja de Éfeso. E ele diz assim, ó: não entristeça o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então é possível, irmãos, que há alguns de nós aqui que tenham entristecido o Espírito Santo e não sabem. É possível que alguns pastores estejam aí brigados com o Espírito Santo e não sabem. Porque esse ato aqui é um ato imperceptível. E como se entristece o Espírito Santo? Como que isso acontece? Um dos papéis do Espírito Santo em nós, em primeiro lugar, é nos convencer do pecado. Diga amém. Então em João 16:8 diz: e quando ele vier, Jesus falando, dando aí um pronome masculino e pessoal ao Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e juízo. Amém? Então, em primeiro lugar, nós entristecemos o Espírito Santo quando? Primeiro lugar, rebelião
entristece o Espírito Santo. Isaías 63, no versículo 10, nós vemos esse termo também no Velho Testamento. Já vamos ver como é se rebelar contra o Espírito Santo. Diz assim: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso ele, falando do Espírito Santo ainda, se tornou inimigo deles e lutou. O Espírito Santo tem uma pessoa, está dizendo, pessoalmente contra eles. Agora aqui está falando do povo de Israel. Você percebe que o povo de Israel se revoltaram e entraram em rebelião, brigaram com o Espírito Santo. Como é que é isso? E a Bíblia diz que essa revolta, essa briga deles com o Espírito Santo, entristeceu o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo deixou de ser o amigo, o conselheiro, e passou a ser o inimigo. E lutou pessoalmente contra eles. Uau! Misericórdia. Segundo lugar, como se entristece o Espírito Santo? Satisfazendo as obras da carne, entristece o Espírito Santo. Gálatas 5:17, Paulo diz assim, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfaçam o desejo da carne. Então pode presumir que fazer somente o que a carne deseja, acontece o quê? Entristece o Espírito Santo. O que a carne gosta? Irmão, carne ama ter razão. Você já percebeu que a maioria dos nossos erros a gente comete quando a gente está com razão? E a carne ama uma briga. Eu não vou deixar isso por menos. Você sabe que quando eu era mais jovem, meu pai, quando a gente começava a rir, brincar e contar piada, meu pai já vinha e falou, chocarrice. Cuidado, vocês não entristecer o Espírito Santo. Eu falei, mas gente, o que esse velho está falando? O que é isso? O que ele está querendo dizer de entristecer o Espírito Santo? Você sabe que eu não conseguia dormir de madrugada, imaginando o número de igrejas, uns 100 números de igreja, que estão entristecendo o Espírito Santo. E um sem número de cristãos, é só você ver o Facebook dos irmãos, que estão entristecendo, porque isso é uma grande confusão hoje. Aqui, em terceiro lugar, as nossas palavras entristecem o Espírito Santo. Veja o verso 29 do capítulo 4 de Efésios. Leia lá. Antes de Paulo falar não entristeça o Espírito Santo, ele dá uma lista. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Isso é fácil para quem fala pouco. Para quem fala para os cotovelos igual eu. A minha esposa hoje, amor, você tem que ter calma. Para você que é calmo é fácil falar, tenha calma. Para mim, que não sou calmo, é um exercício. Aí, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àquele que ouve o que sai da sua boca. Aí olha o que ele fala no verso 30. Não entristeça o Espírito Santo. Como é difícil. As nossas palavras ferem o coração do Espírito Santo. Esse texto deixa claro, irmãos, que grande parte daquilo que falamos entristece o Espírito Santo. É duro ouvir isso. Não é verdade? A boca fala o que o coração. Se você estiver cheio de Deus, você vai falar de Deus. Cristão é o seguinte, ou fala de gente ou fala de Deus. O que tem saído da sua boca? E Jesus ainda fala, cada um de nós daremos conta de cada palavra que sair da nossa boca. Você fala, mas eu não vou me lembrar. Aí Jesus vai dizer, mas eu não vou me esquecer. Então você começa a observar, isso aqui eu entro em choque, né? Ele deixa claro, antes de eu preparar algo assim, eu preparo para mim.
Então eu medito, eu fico analisando. Em quarto lugar, o que entristece o Espírito Santo? Veja o verso 30, parte B. Põe no verso 30 em diante. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Prossegue. Leia lá. Meu Deus, isso é demais. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Agora você percebe porque tem igrejas que estão destruindo, porque o pastor não caiu em adultério. O pastor não fez nada, mas quando começa a ter confusão num lugar, o Espírito Santo, some. Eu lembro que eu era obreiro auxiliar numa igreja em Goiânia. Eu vim no Sul, preguei, eu tinha o quê? 17 anos quando eu preguei no Sul. 16 anos quando eu preguei aqui. Aí a digníssima da minha esposa falou, gente, que gatinho esse menino. Aí eu voltei para a igreja onde eu era pastorzinho, comedor de ovo com 16 anos. Né? Aí, gente, aquilo era uma confusão dos diabos. Um dia o pastor estava na reunião, porque o Espírito Santo, irmão, eu levantei para as 10. Falei, pastor, nunca mais mencione essa palavra aqui. Que é isso, irmão? O Espírito Santo está longe daqui, irmão, há muito tempo. Olha o que diz a Bíblia, volta o texto. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Primeiro, a mágoa no coração. Indignação, ira, briga, calúnia, confusão entre os irmãos. Essas coisas fazem o Espírito Santo dar a linha. E não só isso, ele começa por se entristecer. Isso é muito sério. Você quer saber uma igreja, um ministério, uma família, uma casa que está entristecendo o Espírito Santo? Está ali a listinha bem pequena. Não tem como. Está claro para vocês isso? Então está claro, em primeiro lugar, que um crente amargurado, indignado com o outro, que calunia o outro, que não perdoa e não pede perdão, ele entristece o Espírito Santo. Veja Hebreus 12, 14. Gente, esse é um dos textos mais fortes da Bíblia. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Como é que está? Você viu que o irmão perturbado santifica a gente? Esforcem para estar em paz com as pessoas, para ser santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Agora olha o verso 5. 15, né? Cuidem, presta atenção, que ninguém se exclua da graça de Deus. Presta atenção. Deus não exclui você da graça dele, mas você se exclui da graça dele. E como que isso acontece? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Senhor da glória, Lucas. Irmão, as pessoas vão ferir você. As pessoas vão caluniar você. As pessoas vão magoar você. Mas o Espírito que está em você deve manter alegre. Ele deve se manter alegre com você. Você não deve pecar com o pecado dos outros. Se aquele indivíduo está entristecendo o Espírito Santo, você não deve ir por esse caminho. Por isso que perdão, a gente perdoa para o nosso bem. É para o nosso bem que a gente deixa passar. Que a gente sofre o dano. Não tem nada a ver com a outra pessoa. Ela vai prestar conta. É para o meu bem que eu deixo passar, que eu sofro o dano. Você entende? O texto diz, cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Como que um cristão pode ter ódio de outro? Pode ter raiva de outro?
pode perseguir outro. Olha o nível de entristecimento que a igreja dessa geração está fazendo com o Espírito Santo. Você vê gente indo para a internet só para atacar o outro, só para denegrir o outro, só para ferir, só para magoar. Você vê líderes que são os primeiros, que a Bíblia diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia diz que Deus colocou, o apóstolo São Paulo diz que foi colocado em nosso coração a palavra da reconciliação, não da confusão. Nós somos pacificadores, nós não podemos gerir a confusão. Nós não podemos ser o gerente da briga. Nós temos que ser o gerente da paz. Mas você começa a perceber, é um detonando o outro falando de outro, o outro magoando, e essas coisas vão ferindo o Espírito Santo. Aí eu percebo que a nuvem parou. Você entende o que eu estou falando? Então está mais claro que falta de perdão, ira, confusão, gritaria, brigas, ficar sem falar com outro irmão, entristece o Espírito Santo que está dentro de você. Faça a sua parte. Se o irmão negar o perdão, é problema dele. Mas você não deve pecar com o pecado dos outros. Você já tem pecado suficiente seu. Não pegue emprestado o pecado dos outros. Quinto lugar, quando ferimos o Espírito Santo. Quando ferimos o Espírito Santo. Põe aí Tiago 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, que lhe é concedida. Esse é Tiago 1 e 5? Hã? É para ser, né? Nós ferimos o Espírito Santo em quinto lugar, quando ignoramos os seus alertas contra o pecado. É Ele que convence você do pecado. Diga amém. Então eu vou lhe fazer algumas perguntas para saber se o Espírito Santo está aí, felizinho aí dentro de você. Agora é a hora que você entra na sua crise. Mas vamos fazer um teste, para saber se o Espírito Santo e você estão aí, ó. Bacaninha. Você valoriza o pecado como deveria ser valorizado? Veja, a pergunta é a seguinte: você não pode ser frio a duas coisas, a Deus e o pecado. São duas coisas que têm que ter importância. O pecado para o lado negativo, Deus para o lado positivo, ok? Você tem medo de pecar? Como você tem medo de morrer? Porque a Bíblia diz que o pecado gera morte. Então, literalmente, você deveria ter medo do pecado do jeito que você tem de morrer. Aí você vai perceber a importância que você dá para o pecado. Qual é o nível de importância que o pecado tem em você? Porque se ele diminuiu a importância, o Espírito Santo está sem lhe convencer. Porque qualquer ato, por menor que seja ele, se for ruim, ele é um ato monstruoso contra o Espírito Santo. E você sente isso. Porque se ele está em você, ele fala: você não deveria ter falado isso, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter... Quando essas alertas têm dentro de você, é porque o Espírito Santo está bacaninha aí dentro. Está lhe convencendo, está comunicando. Agora, quando você já não sente mais isso, quando o pecado perde a importância, é porque ele está triste. A coisa certa, irmãos, é que nós devemos temer o pecado do mesmo jeito que a gente teme a morte. Porque o pecado gera morte. E o pecado, já aqui mencionado, é o pior de todos os males. O pecado é pior do que a morte, pior do que o inferno, pior do que a doença, pior do que o diabo, pior do que tudo. Apesar da Bíblia dizer que nada nos separa do amor de Deus,
ela diz que uma única coisa nos separa do amor de Deus, são os vossos pecados. Então o pecado é o pior de todos os males. E o pecado do crente é pior do que o pecado do ímpio. Porque o ímpio, quando peca, ele peca contra uma luz que ele não tem. Agora o crente, quando peca, ele peca contra a luz que ele tem. Hebreus 10, 26, se continuarmos pecar voluntariamente, continuarmos na prática voluntária do pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados, e sim uma horrível expectativa de fogo e juízo prestes a consumir os inimigos de Deus. Então, quem são os inimigos de Deus? Você presta atenção, no texto que nós lemos do Velho Testamento, o povo de Israel não deram ouvido ao Espírito Santo, brigaram com o Espírito Santo se entristeceu e se tornou o inimigo dele. Meu Deus, eu não quero ter o Espírito Santo como meu inimigo. Muito pelo contrário, ele é o meu amigo. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Ele é imperceptível. E ele vai matando você aos poucos. E é o Espírito Santo que revela o nosso pecado. Davi disse: sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Você percebe que Davi está dizendo: eu cometo pecados que às vezes eu não sei, que ferem o teu espírito. E Davi fala: então veja se tem em mim alguma coisa que está ferindo o seu espírito, sonda-me, guia-me pelos caminhos da justiça, vê se há em mim alguma coisa que fere o Senhor, porque, meus queridos, é imperceptível. Vocês entendem o que eu estou falando? Então veja, quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando você já não sente mais dor pelo pecado, quando você já não chora pelos seus pecados, você está com o Espírito Santo entristecido dentro de você. O segundo ponto, depois do apóstolo São Paulo falar que a primeira a fase decrescente no meu relacionamento com o Espírito Santo, esse rompimento dessa amizade, o segundo ponto é um pouquinho mais duro. O texto é 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:19. Leia em voz alta. Não apaguem o Espírito. De novo. E qual é o contexto? Quando isso acontece? Prossegue. Não tratem com desprezo as profecias. Agora aqui o negócio é profundíssimo. Porque veja, em primeiro lugar você percebeu que entristece o Espírito quando eu estou rompendo o meu relacionamento com Ele. Ok? Ora, eu tenho um amigo. E quando eu começo a desagradar esse amigo, fazer coisa só para ferir ele, eu estou rompendo a minha relação com esse amigo. Você percebe? Agora, o ato de apagar o Espírito é interessante. Porque veja bem, no capítulo 5 inteiro, Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Ele não está falando para um indivíduo em questão. Ele não está falando: irmão, você vai extinguir o Espírito Santo de você. Não. Ele está falando da igreja. Então ele realmente fala que tem igreja que o Espírito Santo já não age mais lá. Irmãos, e quando nós chegamos em Apocalipse 3:20, o Espírito Santo está longe da igreja. Põe Apocalipse 3:20. Apesar de nós pegarmos esse texto e levar esse texto de Apocalipse 3:20 para o não convertido, aí é para a igreja. Leia lá. Eis que estou à porta e bato. Ele está onde? Do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Isso aqui é para a igreja de Laodiceia, a igreja da última geração. Eu posso afirmar que boa parte das igrejas nessa época
está sem a influência do Espírito Santo. É triste de ouvir, mas é verdade. Como eu sei que uma igreja não tem o Espírito Santo agindo nela? Bom, o Espírito Santo tem um propósito: gerar fruto do Espírito, transformar caráter, convencer de pecado, justiça e juízo. Então, quando você vê que uma igreja só fala o que o povo quer ouvir, só conforta, só massageia, é só bênção e vitória e conquista, que é importante, você começa a perceber que o Espírito Santo não está pregando lá mais. O Espírito Santo não está pastoreando aquele rebanho mais. Você entende? Diga amém. Eu acho que eu estou acordado. O reflexo está bom, posso dirigir. Então você começa a perceber que... Então vamos lá, volta o texto de Tessalonicenses 5:19, 1 Tessalonicenses 5:19. Qual é o processo de extinguir, de apagar o Espírito? Veja, ali parece que o Espírito Santo é uma lâmpada ou um fogo. Não, nós já aprendemos que ele não é uma coisa, um produto. Mas ali está falando do furor dele, do poder dele. Falando dos dons. Por que eu creio que está falando dos dons? Porque na parte B fala de profecias. Então não está falando da pessoa do Espírito. Está falando dos carismas do Espírito. Agora veja você, que quando uma igreja não valoriza a contemporaneidade dos dons, das profecias, do mover do Espírito, ela está abafando, apagando o Espírito. Teve uma igreja que levou o Henry Clark, homem de Deus, e foi um mover muito ungido. O pastor ficou louco. No domingo ele foi no culto e pediu perdão para a igreja, porque o povo foi batizado com o Espírito Santo. Não, parece piada, né, Marcos? Mas é verdade. Eu já fui em igreja que o povo orou em língua, profetizou, que o pastor depois pediu perdão para o povo por eu ter ido. Eu preguei num culto em Manaus, e foi um nível de unção tão grande, confronto, arrependimento, o povo já estava chorando. O pastor falou: pastor, deixa eu pegar o microfone para dar um anúncio. Mentiu ainda. Pegou o microfone, falou: não, ninguém vai ficar aqui gritando com o meu povo, não tem esse nome de pecado aqui. Tinha 2.000 pessoas. Pastor, que Deus te abençoe. E o culto terminado, o povo foi tudo indo embora, deixou o pastor falando sozinho. Irmãos, o que mais existe nessa geração são igrejas e pastores que colocaram o Espírito Santo para fora, estiparam, apagaram, emudeceram, enubleceu o agir do Espírito Santo. Ele já não fala, ele já não convence, ele já não prega. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. Agora veja bem, para melhor compreensão do que é apagar o Espírito ou extinguir o Espírito, nós devemos entender a parte B o que é desprezar as profecias, ok? Já percebemos que o ato de desprezar as profecias apaga o Espírito Santo, amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o termo profecia no original é a palavra pregueira. Da palavra pregueira vem a palavra profetizar. E a palavra é proclamar em nome de Deus ou de Deus. Então veja, profecia é uma proclamação direta, vindo direta de Deus. Ok? Profecia é sair da sua boca a exata mensagem que saiu de Deus. Isso é profecia. Diga amém. 1 Coríntios 14, verso 13 diz que o que profetiza fala aos homens para exortação e consolação. Está claro para você? Está óbvio para você que profecia, está lá, mas o que profetiza faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. É a pregação. Está claro aí? Amém? Agora existe uma diferença de profecias e profetização. O ato singular da profecia é a proclamação. O ato plural de profetizar
já não é proclamação. Aí a palavra é carisma. Veja você o seguinte: a profecia, ela é uma atividade única e exclusiva do Espírito Santo. 2 de Pedro 1, versículo 2, veja aí. 2 de Pedro 1, versículo 2, olha aí. Graça e paz sejam multiplicadas. 2 de Pedro 1 e 2. Tem certeza? Irmão, eu não estou confuso. Hã? Tá, eu vou ler o que está aqui. Pois a profecia nunca foi produzida. Vê se é 1 de Pedro. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Vem para mim, pastor Cliff. Nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Veja o que o texto já mostra ali, se é 1 ou 2 de Pedro. O texto diz o seguinte, que a profecia é uma atividade múltipla do Espírito Santo. E veja o que eu disse, que a profecia é uma atividade múltipla. A profecia, o ato de profetizar, um ato de profetizar no singular é o proclamar, é o pregar. O ato da profecia múltipla, aí são várias outras questões. Você achou? Acha para mim aí, ô Ivan. Agora vamos lá. O que são profecias? O que é o ato plural das profecias? O ato singular é a pregação. E o ato plural? Só pesquisar. As profecias nunca foram produzidas por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Eu com certeza anotei aqui o texto errado. O texto existe, só a referência que está errada. 1 Samuel 10 e 6 diz que... Opa, que texto é esse? Faltou um 2 aqui, é 21. É 1:21, faltou um então. Pronto, faça sua referência aí. É 1:21. Eu acertei o capítulo. Errei o versículo. Né? Então vamos ler. Pois jamais a profecia teve origem. Veja bem você que agora está falando da proclamação. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Está claro para você que o ato singular da profecia é falar da parte de Deus? Agora o ato plural, porque Paulo diz que a gente apaga o Espírito quando a gente despreza no plural, as profecias. Diga amém. E o que são essas profecias? Bom, de acordo com alguns textos aqui, 1 Samuel 10:6, diz que a partir do momento, pode pôr 1 Samuel 10:6, a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre Saul, ele passou a ter experiências proféticas. Ele não passou a pregar, ele passou a ter dons proféticos. Nós vamos analisar aqui que todos os dons do Espírito são profecias. Entendeu agora? Diga amém. A Bíblia diz que ele passou a ter experiências proféticas. E ela ainda diz que ele ficou em transe. Mais ou menos assim. Agora no capítulo 19, versículo 18, nós vemos por 3 vezes os mensageiros de Saul tendo experiências proféticas. Põe o verso 20 em diante. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando dirigido por Samuel, o Espírito do Senhor se apoderou dos mensageiros de Saul e eles entraram em transe profético. Você percebeu? Que toda experiência espiritual é profecia. Está claro para vocês? Uau, é fantástico, não é? Falar em línguas é o quê?
Profecia. Sonhos e visões é o quê? Profecias. Interpretação de sonhos, interpretação de línguas é o quê? Profecias. Toda atividade do Espírito Santo são atos de profecias. Veja um próximo texto, próximo, vá. Aí Saul envia mais mensageiros, e eles também entraram em um transe profético. Prossegue, mais um. Agora Saul chega, põe o verso 23. Então Saul foi para lá, entretanto, o Espírito de Deus aproximou-se dele, e ele foi pelo caminho em transe profético. Foi orando em línguas, né? Prossegue, verso 24. E despindo suas roupas, profetizou. Veja, ele não está pregando. Quando você está orando em línguas, você está fazendo o quê? Profetizando. Diga amém. Quando o dom vira profecia? Quando há intérprete. Quando você ora em língua e alguém interpreta, já não é mais só o dom de língua, agora é o dom de profecia. Poderoso isso para você? Diga amém. Mas dá um amém mais aleluiado aí. Então, portanto, nós entendemos que profecia no singular é a proclamação da voz de Deus. E profecias no plural é todas as manifestações espirituais vindas do Espírito Santo. Portanto, desprezar essas profecias é rejeitar, desprezar a voz do Espírito Santo vinda de várias maneiras, e essa atitude apaga o furor do Espírito na igreja. Percebeu? Diga comigo, tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos ajude nunca estar em um culto sem Ele. Eu já fui em culto que o Espírito Santo não estava. E senti isso. Sinto até hoje. Eu sei estar num lugar onde não tem o furor do Espírito. Onde ele está apagado. Só técnica. O cara abre lá, faz aquela exposição perfeita, versículo por versículo. É linda. Minha Adélia. Você entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Porque o que dá vida à letra é o Espírito. Quem falou isso? A letra por si só mata, mas é o Espírito que dá vida para a letra. Veja, a palavra só tem vida se for no poder do Espírito. Paulo falou a Timóteo, prega essa palavra, com convicção, mas no poder do Espírito. Então o Espírito Santo, veja, ele está em você confeccionando o seu relacionamento com Deus. E é Ele que coloca em você todas as suas vontades espirituais. Se você ora, é porque Ele colocou a vontade. Se você não tem vontade de orar, é porque Ele pode estar o quê? Se apagando. Diga, Senhor. Meu Deus. Então é Ele que te leva a adorar. É Ele o Espírito da verdade. Portanto, é Ele que leva a meditar nas Sagradas Escrituras. Em terceiro e último lugar, esse furor do Espírito que pode ser apagado é comparado ao fogo. E o combustível do fogo do Espírito aceso em nossa vida é a oração. Se você ficar sem orar, ele se cala, ele se apaga, porque o combustível da minha relação com o Espírito Santo é a oração. Bom, honestamente falando, eu não vejo outro propósito num Tadel a não ser isso aqui. Para mim, é isso que importa. Eu não posso reunir meus líderes com vocês aqui e falar outras coisas. Ok? Vocês entendem o que eu estou falando? Então veja, quando o Espírito Santo está suprimido, preste atenção, quando o Espírito Santo está suprimido, é isso que você faz. Está aqui o furor, né? Porque você não apaga a pessoa, você apaga o poder. Em algumas versões da Bíblia está, não apagueis o furor do Espírito. Algumas Bíblias, vocês viram esse termo? Não apagueis o furor do Espírito. Então o que você faz? Isso não é dom nada. Irmãos, igual um dia eu fui no culto, irmãos, é com ordem e decência.
sem barulho, sem não sei o quê. Tem pastor que tem medo do povo dele navegar no rio do Espírito. Ai, pastor, isso deixa o povo fanático. Tudo deixa o povo fanático. Cabe você. O que Paulo falou aos irmãos de Corinto? Leve o povo a falar em língua. Eu quero que todos falem em língua, mas é melhor que profetizeis. Ou seja, interpretem. Porque se houver interpretação, edifica todos. Mas ele disse, eu quero que todos usem os dons. E ele fala para Timóteo, não deixe que ninguém despreze o dom que tem dentro de você. E aí o que eles vão fazendo? Isso aqui. Primeiro, entristecendo. Agora veja você que nível está as igrejas hoje. Vivendo de experiência, glória do passado, historinha. Os caras só sabem contar história, não se prega mais, é história atrás de história. Não tem pregação. Aí suprime o Espírito Santo. Ele foi embora ainda? Não necessariamente, porque existe um pior estágio, que é quando começa a haver blasfêmia. Aí ele realmente vai embora, como nós já vimos o texto de 1 Samuel 16, versículo 14, que ele sai. Saul não percebeu, Sansão não percebeu, Davi implorou para que isso não acontecesse. 1 Samuel 16, 14. Deixa eu ver se a minha cabecinha está boa. Ó, tá boa. Leia lá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele sai ou não sai? Mas esse é um ato mais complexo, que a gente fala em um próximo Tadel sobre a blasfêmia, né? Precisa de um tempo só para isso. Então a prova que o Espírito Santo está em silêncio em nós, é quando nós estamos em silêncio com Ele. A maior prova, Haroldo, que você está cheio do Espírito, é que você tem as suas vontades espirituais, todas elas em dia. Estou com vontade de orar, estou com vontade de ler a Bíblia, vontade de ir no culto, estou com vontade. O Espírito está em movimento. Agora, quando essas vontades somam, é porque ele está em silêncio. Aí o que você tem que fazer? Dar combustível nesse fogo. Acende o fogo. Paulo fala, encha-se do Espírito de novo. E qual é o combustível do fogo? Oração e palavra. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Se o Espírito Santo pode ser entristecido, ele pode ser alegrado. O que você fará nessa semana para alegrar ele? Veja que a pergunta é simples, mas de uma profundidade absurda. Se ele pode ser entristecido, ele pode ser alegrado. Faça algumas coisas ainda hoje ou amanhã ou essa semana para alegrar ele. Não há nada que alegre mais o Espírito Santo do que um ambiente a sós. Eu não gosto dessa música do David Keeler, que eu acho ela música sertaneja de novela das 6. Mas a letra é bonita, um lugar para dois, eu e você, Jesus. Não gosto da música, eu acho que eu já tive melhores. Mas a letra é interessante, só eu e ele. Mas Matt Heidman compôs uma canção. Quando a música... o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar. Dá um sol maior, filho. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência. Levante as mãos, estou voltando. Estou voltando. Da essência és tu. Adore ao Espírito Santo. Alegre o Espírito Santo agora. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, da essência és tu. Essência. Se ele é apagado, ele pode ser acendido. Acenda o furor do Espírito agora. Comece a profetizar, igreja. Comece a profetizar, queridos.
profetiza agora. Não despreze as profecias. Ore e profecia agora. Acenda o furor do Espírito que há em você agora. Acenda o fogo do Espírito. A essência és tu. A essência és tu. Eu quero ouvir só a voz dos adoradores. Estou voltando. Estou voltando. Da essência. Você consegue sentir Ele se mexendo dentro de você? É Ele, é Ele. Rios de águas vivas flui do seu interior. Da essência és tu. A essência. Estou voltando. Estou voltando. A essência és tu. Homem pelo que eu fiz dela. Espírito Santo, nós nos arrependemos por ferir o teu Espírito. Se sonda-nos a nós, a essa igreja, se a gente tem ferido o teu Espírito, permitido confusão, desentendimento, nós nos arrependemos. Se eu tenho tomado o seu lugar, Espírito Santo, guia-nos na tua verdade. Senhor, nos coloca a vontade de orar. É o que nós te pedimos. Dê um aplauso ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia.